cê tá. Hoje tem gigantes da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações vascaínas, saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Sejam todos muito bem-vindos, você tá ligadinho aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, tamo junto para falar do nosso Vascão. Você que ainda não se inscreveu, dê essa força aqui pro amigo de vocês, se inscreva, deixe também o seu like ou o seu dislike, compartilhe também o link do nosso vídeo para ajudar o YouTube, né? No caso, para mostrar para o YouTube que o conteúdo é interessante para ele recomendar para mais pessoas interessadas, tá bom, meus amigos? É o seguinte, então, sem muita delonga, né? Logo de cara, bom dia para todos vocês, ótima quarta-feira, né? Nessa quarta-feira, 18 de setembro de 2024, estamos aí quase que às vésperas da partida entre Vasco da Gama e Palmeiras, que acontece no próximo domingo. Vamos falar desse assunto, vamos falar entre esse assunto, outros assuntos também importantes do nosso gigante. Então é o seguinte, apertem seus cintos que está começando mais um Madruga Vasco no canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, né, galera? E logo de cara, então, né, vamos aqui, eu quero falar com vocês, vamos aqui dar uma esmiuçada, meio que rápido, né, mas vamos dar aqui uma passada na situação da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Isso mesmo, gente, a 27ª rodada que tem início já no próximo sabadão, né? Hoje é quarta-feira, né, então no caso amanhã, quinta, sexta, rapidinho passa, né? Então é o seguinte, teremos aí, como você já acompanha na sua tela, teremos Vitória da Bahia e Juventude às 4 da tarde, e teremos também Corinthians e Atlético Goianiense também às 4 da tarde. Então esses são os dois jogos de 4 da tarde no sábado, abrindo a 27ª rodada. Ainda no sábado às 18h30 teremos também Fluminense e Botafogo, o clássico da rodada, né? A bola da vez é o clássico carioca, o clássico vovô, Fluminense e Botafogo, tá, gente? Fortaleza e Bahia também se enfrentam no sábado às 21 horas ou 9 horas da noite, como você preferir. Já no domingo teremos aí 2, 4, 6 jogos, isso mesmo, encerrando a rodada, tá, gente? Teremos domingão com 6 partidas, começando aí por Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino às 4 horas da tarde. E Vasco da Gama e Palmeiras também às 4. Teremos também Grêmio e Flamengo às 18h30. Na verdade são 4 jogos às 18h30, tá, gente? É de Grêmio e Flamengo para baixo. Grêmio e Flamengo, São Paulo e Internacional, Cuiabá e Cruzeiro e Criciúma e Atlético Paranaense. Essas 4 partidas então encerrando, fechando a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então após essa rodada se encerrar, vão faltar aí apenas 11 rodadas para o campeonato acabar, ou seja, contando com essa 12 rodadas, 12 vezes 3, 36 pontos, então o Vasco ainda tem 36 pontos a disputar pelo Campeonato Brasileiro. Porém, todavia, entretanto, o Vasco vai disputar 39. Como assim, Álvaro Silva? Tem um jogo a menos, né? Vasco e Cuiabá, o Vasco não entrou em campo. O campeonato está na 27ª rodada, mas o Vasco jogou 26 jogos, na verdade 25 jogos apenas, vai jogar o seu 26º contra o Palmeiras e depois em outubro vai jogar esse 27º, vamos dizer assim, que é jogo lá do primeiro turno, né? Atrasado. Primeiro turno, começo do segundo, enfim, independentemente, é um jogo atrasado. Fato é, então, que o Vasco pode somar mais 39. Então o Vasco hoje tem 35, né? 35 com 39, né? Daí 70 e, deixa eu ver, 74 pontos, né? É claro que se o Vasco fizer isso é aproveitamento de campeão, né? Ou vice-campeão. Mas vamos voltar para a realidade, claro, terra chamando, né? Voltando aqui, o Vasco tem chances aí na competição, tá, gente? Tanto que tem chance na competição que eu separei alguns números aqui para vocês de probabilidade, até mais ou menos uma estimativa, não é exato, tá, gente? Assim, eu dou uma leve arredondada
que é para dar uma facilitada, mas é mais ou menos isso. Por exemplo, chance de título, isso aí é real, 0,045. Então, assim, é menos de 0,5% de chance do Vasco ser campeão. Como eu falei, praticamente impossível, né? Por exemplo, tem aí chance de Libertadores, mas aí não é G6, tá, gente? É G4, tá? Ali, por exemplo, do Urubu para cima na tabela, né? Do quarto colocado para cima, tá? Aí o Vasco tem 2% de chance aí de classificação direta hoje, nesse exato momento aí, matematicamente falando. 1,8, 1,9 a 2%, vamos colocar assim nessa média, tá, gente? Pré-Libertadores, ou seja, a sexta colocação no campeonato, mas porém, todavia, entretanto, dependendo aí do campeão da Libertadores e da Sul-Americana, podemos ter um G8, né? Não é G6, aí pode virar até mesmo um G8, tá, gente? Fato é que para pré-Libertadores aí são 13%, de 11 e pouco a 12, no máximo 13% é a probabilidade, a chance do Vasco vai conseguir uma vaga numa pré-Libertadores. Na Sul-Americana está gerando em torno de 68 a 72% essa probabilidade do Vasco conseguir uma vaga na Sul-Americana, e chance de rebaixamento é de 0,86, isso mesmo, menos de 1% é a chance do Vasco ser rebaixado, para a graça do nosso bom Deus, né, nesse momento. Isso aí para muita gente fica falando bobeira, rumo aos 45 pontos, com essa zaga, com esse meio campo, com isso, com aquilo, com isso aqui, entendeu? Isso aí, ó, tá aí, ó, os números não mentem, a matemática é exata. É claro que o futebol não é exato, não é lógico, né, como as exatas, né? Na matemática, 2 e 2 nunca vai dar 3,5, nem 4,5, nem 5, vai ser sempre 4, mas no futebol não tem essa máxima, não tem essa lógica. No futebol a gente vê o melhor perdendo para o inferior, a gente vê aí enfim, N situações acontecendo o tempo todo, e historicamente falando, vira e mexe, sempre acontece uma coisa ou outra, né? Então, assim, sinceramente, o Vasco tem grandes chances ainda nessa competição, como eu já cravei aqui para vocês lá atrás e cravo de novo. Para mim, na minha humilde opinião, o Vasco seguir nessa toada aí, para mim, o Vasco tá numa Sul-Americana ano que vem, tá? Eu cravo aqui, né? E aí eu já, tipo assim, o tempo vai nos mostrar, conforme os próximos 2 ou 3 jogos, vai nos mostrar qual vai ser, se o Vasco realmente vai tirar o pé ali em relação à vaga na Libertadores, ou de repentemente numa pré-Libertadores. A gente vai saber se vai pontuar para isso, se vai ter fôlego, né, se o elenco, quando começar a oxigenar o elenco, se os jogadores vão entrar à altura, para a gente, quem sabe, né, sonhar em beliscar alguma vaga para a próxima temporada, tá, gente? Agora, ainda falando dessa situação de vaga de temporada, de jogo, né, de rodada, como eu já mencionei, o Vasco enfrenta o Palmeiras, mais de 45 mil ingressos vendidos para a Arena BRB, para o estádio Mané Garrincha em Brasília. Vale lembrar que esse jogo foi vendido pela diretoria da 777 da SAF aqui do Vasco, na época, né, que era o Lúcio Barbosa. O Vasco recebeu algo em torno de R$1 milhão para vender esse mando de campo. O Vasco tentou aí, chegou a cogitar a possibilidade de transferir, de trazer de volta aqui para o Rio, mas esbarrou no valor da multa rescisória. O clube entendeu que não valeria a pena comprar essa briga, então manteve a partida lá mesmo, né? E vida que segue. Fato é, então, casa cheia, né? Como eu já falei, mais de 45 mil ingressos vendidos. É o seguinte, Vasco da Gama e Palmeiras, nesse momento, né, até começar aí a 27ª rodada, que tudo pode acontecer, empate, vitória ou derrota, a gente não sabe. É o seguinte, Vasco e Palmeiras, as duas são os dois times da Série A do futebol brasileiro com maior sequência invicta. Isso mesmo, Vasco e Palmeiras estão a 6 jogos sem perder, tá? Ganhando ou empatando, estão a 6 jogos sem perder. Então são os dois times aí que vêm numa melhor sequência, né, nesse campeonato brasileiro aí, em questão aí de invencibilidade, né, que estão aí imbatíveis até o momento. Perde ou empate, né, que por exemplo foi o caso do último domingo, estávamos perdendo e buscamos o empate ali. Não estou nem dizendo aqui em questão de qualidade ou não, mas foi um fato, né, o Vasco buscou um empate no finzinho, tá, gente? Agora, ainda voltando para essa partida, o nosso treinador Rafael Paiva, né, pode ser que ele tenha uma carta na manga envolvendo aí o nosso Paulo Henrique, né, o nosso lateral direito, porque é o seguinte, desde a chegada do Rafael Paiva no futebol profissional do Vasco, o Paulo Henrique, gente, é líder em desarmes, é líder em ações defensivas e líder em duelos ganhos. Isso mesmo, o Paulo Henrique evoluiu muito após a chegada do treinador Rafael Paiva, né? Ainda que de forma interina anteriormente, agora efetivado, o Paiva, né, já vem fazendo mudanças significativas aí em relação de confiança, né, técnica em relação aos nossos jogadores. Fato é que o Paulo Henrique aí já tem 56 desarmes, 122 ações defensivas e 104 duelos ganhos. Paulo Henrique é o jogador do Vasco, né,
é o jogador aí que tem os melhores percentuais nesses quesitos aos quais eu acabei de mencionar para vocês na era, né, após a chegada do treinador Rafael Paiva, e a gente espera que a gente possa contar com a astúcia do Paulo Henrique e também do Paiva, né, para quem sabe beliscar aí, dar uma garfada no Palmeiras aí, quem sabe pegar 3 pontos deles aí, né, o jogo é jogado, o time deles tem muita qualidade, a gente viu que eles fizeram, por exemplo, contra mais uma vítima, né, que eles deixaram aí, que foi o Cuiabá, mas eu acho que o Vasco tem time também para isso, tem jogadores no Vasco, por exemplo, para fazer um gol de falta também. Tem jogador no Vasco para dar uma assistência legal também, para meter um gol de fora da área, para meter, sabe? O Vasco tem, só basta estar num dia inspirado, né? Os jogadores se entenderem ali, né? Mas assim, do meio para frente a gente tem qualidade, a gente questiona uma situação ou outra na linha defensiva, mas a gente tem que apoiar. São esses jogadores que temos do plantel, né? Vamos apoiar, confiar neles, né? Porque assim, o jogo é jogado, né? O jogo é jogado. Palmeiras é um adversário tão difícil quanto o Mulambo da Gávea, porque o Mulambo da Gávea tem um fator chamado clássico regional, que é totalmente diferente de um clássico nacional, né? Porque o Vasco e Flamengo e Vasco, os dois times ninguém quer perder. Então, lógico que Vasco e Palmeiras também ninguém vai querer perder, só que é diferente. É diferente um derby, é a mesma coisa Palmeiras e Corinthians. É diferente a voltagem, aquela dividida, a entrada na bola, aquela garra, aquela bola até o final, aquele negócio. É diferente. Então, o Palmeiras pode ser tão difícil quanto. Por quê? Como assim, Álvaro Silva? Você está sendo contraditório. Não, é o seguinte, porque o Palmeiras entra com essa leveza, né, por não ter justamente essa rivalidade toda. Talvez o Vasco entre aí com toda essa gana, com essa garra para cima do Palmeiras, por ser o Palmeiras um time muito multicampeão, muito vencedor, um time que dá trabalho, muito competitivo, mas o Palmeiras, por outro lado, pode começar o jogo tranquilo, tipo assim, é um bom time, coisa e tal, já vencemos eles em outras ocasiões, vamos jogar nosso jogo aqui, vamos de boa, entendeu? Vocês entendem como funciona? Então eu acho que pode ser um jogo tão difícil quanto esse último jogo que foi contra o Mulambo da Gávea aqui no Maracanã, esse Vasco, né, e Palmeiras, esse clássico do nosso futebol nacional. E só uma notícia a título de informação, o gramado do estádio Mané Garrincha, né, passou por reformas e já foi finalizado. Isso mesmo, gramado novinho, né, deve estar aí um verdadeiro tapete o gramado do Mané Garrincha. Ou seja, é para estar, né, se está finalizado, porque quando se divulga uma informação de que está finalizado, não está em fase de adaptação nem de crescimento do gramado. Teoricamente, né, estaria finalizado. Então vamos torcer para que esteja aí um tapete, o gramado com boas condições, um campo ali macio para a bola rolar, para os jogadores poderem desempenhar um bom futebol e até mesmo, né, com menos risco de lesão, porque um campo bem tratado com o solo macio ali é diferente de um campo maltratado com o solo seco ou aquele lamaçal que a gente corre N riscos, né, de machucar os nossos jogadores por questão de qualidade do gramado. É claro que o nosso time não, como eu já mencionei, nosso time não é todo aquele primor técnico ainda, a gente vai chegar lá, nas próximas temporadas a gente vai conseguir encaixar um time cada vez melhor, mas assim, nossos jogadores já mostraram também que sabem jogar, que tem uma qualidade, que tem ali os seus recursos também, e é claro que o gramado bom ajuda, né, influencia tudo por esse lado. Agora tem gente que fala assim, mas o Vasco com esse time aí, esses caras de cintura dura na linha defensiva e não sei o que, é melhor um campo ruim mesmo, que aí o Palmeiras só vai colocar a bola na área, a defesa do Vasco vai tirar tudo. Tem esse lado também, né? Mas enfim, né, vamos aguardar e esperar aí para o próximo domingo. Agora eu quero falar com vocês aqui, é uma situação envolvendo o Cleiton Silva. A gente tomou conhecimento de que antes dele ser emprestado, né, para a equipe do Rio Ave, lá do futebol português, o Vasco teve que pagar aí ao Casa Pia, ex-clube, né, do atleta, algo em torno de 16 milhões de reais, para depois então poder sacramentar o empréstimo ao Rio Ave, tá, gente? Vale lembrar que se ele se destacar no futebol português, o Rio Ave tem a preferência de compra. Vamos torcer para que isso aconteça, porque se os portugueses exercerem ali a opção de compra, o Vasco não sai no prejuízo, né, e consegue resolver essa situação com isso, né, até gaguejei, falei igual o presuntinho agora, né, com essa situação o Vasco consegue colocar um dinheiro no cofre aí para de repente ir ao mercado no ano que vem, ou tá pagando dívida, tá aí tapando o buraco, deixando o clube em dia, né? Falando em dívida, falando em deixar o clube em dia, tô vendo muita gente mal informada ou mal intencionada, eu não sei, eu prefiro, né, quando se trata de vascaíno, não gosto de falar que todo vascaíno é mal intencionado, prefiro eu acreditar que seja pessoa mal informada, né? Então vamos, mas enfim, independentemente, né, que se for mal informado ou mal intencionado, de qualquer maneira a gente tem que falar aqui. Tem gente confundindo as coisas, né, falando, porque o Pedrinho
tá dando calote, porque o Pedrinho não tá pagando, porque tá devendo. Gente, pelo amor de Deus, momento nenhum, nem eu, nem o Vasco, nem ninguém tá falando, o jogador que a 777 contratou, dívida, escritório de advocacia, um monte de merda que a 777 fez no Vasco, ninguém aqui tá falando, não, agora o Pedrinho não vai pagar porque não foi ele que fez a dívida. Não, pera aí. Não existe isso, tá, torcedor? Pelo amor de Deus. Não existe isso, porque estamos falando de uma instituição que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Vasco, por sua vez, né, ele tem N acordos aí com a Receita Federal, com a Fazenda, com uma série de situações aí com credores e coisa e tal. Então, assim, o Vasco tem que honrar todos esses compromissos, independentemente se foi fulano, ciclano, beltrano, independentemente se foi o Dinamite, que já faleceu, que Deus o tenha, que fez a dívida, independentemente se foi o Eurico Miranda, se foi o Calçada, se foi o fundador do Vasco lá há cento e tantos anos atrás, não quero saber, não existe isso, o Vasco tem que pagar. Ninguém aqui em momento nenhum falou, né, não, a dívida lá da 777 o Vasco não vai pagar, claro que não, isso não existe, até porque nem pode, nem dá, porque se o Pedrinho não pagar, só para ficar bem claro aí, ou não sei, mal informado, ou de repentemente mal intencionado, só para ficar bem claro, se o Vasco não pagar, ele querendo pagar ou não, se ele não pagar, ele vai sofrer transfer ban da FIFA, sabe o que é isso? Vai ficar proibido de contratar, vai ficar amarrado de mãos atadas aí, só para comer de conversa. Só que é óbvio que o Vasco vai pagar, nada a ver uma coisa com a outra. É por isso que a gente cobra uma sindicância, uma investigação, atitude mais firme, mais pesada do Pedrinho em relação aí aos ex-presidentes do Vasco, ex-conselheiros do Vasco, conselho fiscal, conselho hoje, gente, deliberativo, né, benemérito, muita sócio estatutário, muita gente tem que ser investigada no Vasco. É por isso que eu defendo essas investigações no Vasco, para justamente o Vasco tem que ir lá pagar todo mundo os credores a dívida que foi feita no passado, não interessa, o Vasco tem que pagar. Só que por outro lado, o tiro tem que sair pela culatra dos caras também. O Vasco tem que ir lá bater na porta dos caras que fizeram essas merdas no Vasco, falar, olha aqui, presta esclarecimento, porque escreveu, não leu, o pau comeu. Se tiver parada errada aqui, vai ser excluído do quadro societário do Vasco, do quadro associativo do Vasco, e se tiver parada errada que a gente comprove, é cadeia, é cana, é chilindró, como diria o Zé Comé, é chilindró, é por aí. Então vamos aprender aí, né, gente, a pontuar, entender, né? Não é todo mundo, só que tem gente tentando tumultuar, algumas pessoas que se dizem vascaínos aí, uma minoria, né, é óbvio, né, tentando tumultuar, não sei não sei se é ataque de loucura política, né, torcedor de candidato, não sei se tem essa palhaçada, não sei, sabe? Prefiro não acreditar, não sei se é isso ou se é falta de informação, mas o Pedrinho não está pagando dívida, a dívida que está ficando atrasada, que não está conseguindo pagar, que está parcelando, não é porque ele não quer pagar, não é porque ele está de birrinha, porque é do presidente antigo, não existe isso não, gente, não existe isso não, pelo amor de Deus, o que está ficando para trás aí é porque realmente não está tendo dinheiro, é o que realmente não está tendo dinheiro, mas é a obrigação do Pedrinho pagar. Se o Pedrinho sair semana que vem e entrar ali o seu Manuel da padaria, só um exemplo, para ser o novo presidente do Vasco, o seu Manuel da padaria vai assumir a mesma dívida que estava no colo do Pedrinho, ponto, e a tendência é só ir aumentando quanto mais demora para pagar, só para ficar bem claro aí, né, esse registro aí, o Vasco tem que ir atrás de quem fez isso com o clube, o Vasco tem que pagar os credores, que não tem nada a ver com isso, e tem que cobrar os caras, né, no mínimo, por má administração no Vasco, para não dizer outras situações aqui. Tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui uma questão um pouco mais polêmica também, né? É o seguinte, onde assistir o que, Álvaro Silva, gente? Onde assistir, não, perdão, onde decidir, falei errado, onde decidir, né? Onde decidir o que, Álvaro Silva, gente? Aonde que o Vasco deve decidir essa vaga na semifinal da Copa do Brasil? Vocês acham que o Vasco deve decidir essa vaga jogando no Maracanã, para 55, 60 mil torcedores? Ou vocês acham que deve decidir em São Januário para 20 mil torcedores? Na minha humilde opinião, se fosse, por exemplo, para abrir uma enquete, o Vasco abrisse uma enquete, eu votaria para jogar em São Januário. Tá? Vou explicar para vocês aqui o porquê. Porque São Januário, ele só pega 20 mil torcedores, ok. Só que é uma lenda lá dentro. A acústica de São Januário, a mística da curva, da ferradura, a estátua ali do Romário com dinamite, toda a questão do gramado, os jogadores estão acostumados com o gramado, com o vestiário, com todo o ambiente, jogar em casa, a torcida, a barreira, todo aquele negócio. Como é que eu vou explicar para vocês? É casa, é jogar em casa. Lá é o nosso caldeirão, lá é histórico, lá é o lugar histórico de títulos e mais títulos na história do Vasco. Primeiro estádio, né? O maior estádio aí do Brasil, o primeiro estádio do Brasil a ser o maior estádio da América Latina,
né, lá em 1927, construído aí mais de 20 anos antes do Maracanã. Maracanã que só foi ser construído lá para a Copa de 1950, onde o Brasil chegou na final e perdeu para o Uruguai, mas é outro assunto. Mas a questão que eu quero dizer aqui é o seguinte: São Januário é São Januário, é diferente. São menos torcedores ali apoiando, mas a energia é surreal, é diferente. Se todo mundo que está ali, os 20 mil cantam, parece que tem 80 mil dentro de São Januário. Tá? Papo reto, é por isso que lá é um caldeirão, é por isso que todo jornalista, todo jogador, todo profissional que vai trabalhar lá em jogo do Vasco fala assim: meu Deus, que torcida é essa aí? Que estádio, que torcida é essa? Que é isso? Que atmosfera, que energia, todo mundo fala. Então é por isso, na minha opinião, tem que ser em São Januário. Agora, por outro lado, tem a questão do torcedor, que eu entendo. Tem torcedor que quer que seja no Maracanã para ter a oportunidade de estar lá na beira do gramado ali, né, na arquibancada, independentemente, na arquibancada para assistir o jogo. Porque aí você tem aí o triplo praticamente, né, ou um pouco mais, de lugares que você pode disponibilizar para a torcida. Tá? E até porque o Maracanã também, historicamente, tem ali um histórico de jogos ali decisivos do Vasco, também de título do Vasco. Só que nesse novo Maracanã, nessa nova era do Maracanã, não, o histórico não é tão legal. E, para ser sincero, de repente põe um estádio para 60 mil, de repente para 60 mil, às vezes você pega muita gente que de repente nunca foi no jogo, ou que vai, ou quase nunca vai. É diferente daquele cara que está em todas, que bate carteirinha. Porque aquele ali que vai em todas, que bate carteirinha, já está acostumado. Antes da bateria puxar a música, ele já sabe qual música vai vir. Sabe, ele não para de cantar um segundo. Né? Então tem esse detalhe também. Então são vários detalhes, vários fatores. Tem um gramado que do Maracanã não está, o do São Januário está melhor. O do Maracanã melhorou muito, mas do São Januário ainda está melhor. Né? Tem a questão dos vestiários, a energia, o local, tem uma série de coisas, sabe? Aí o Vasco usa a justificativa, mas pode arrecadar mais receita, coisa e tal, mas vale a pena? Ser por causa de 2 milhões a mais, 1,5 milhão, 2 milhões e meio que seja a mais, vale a pena botar em risco uma classificação numa Copa do Brasil porque foi jogar no Maracanã ao invés de jogar em São Januário, na Colina, no Caldeirão, o nosso Caldeirão, na Colina Histórica? Não sei se vale a pena. Vocês entendem? Ainda tem a questão de decidir o jogo, né? Tem a questão de decidir o jogo, né? Porque vai ser sorteado ainda pela CBF. A gente não sabe se o primeiro jogo é em São Januário, ou no Maracanã, enfim, se é o mando de campo do Vasco, ou se é lá em Belo Horizonte. É claro que a gente torce para o primeiro jogo ser lá em BH, para o Vasco viajar para lá na manha, né? Como diria o De Aranha, né? Que tem a manha, naquele macete, tentar ali, buscar ali um azerinho, de repente empatar, se der para fazer mais, beleza, é claro. Não perder para eles lá, para trazer para a Colina, que é uma vitória simples, né, da Bacalhau. Essa é a nossa ideia, né, ou para o Maracanã. Enfim, então eu quero saber de você, torcedor, o que você acha, né, onde você acha que o Vasco deve decidir esse confronto na Copa do Brasil, né, Vasco e Atlético Mineiro pela semifinal dessa competição. O Vasco deve decidir, no caso, o seu mando de campo, né, independentemente se for ida ou volta, no Maraca ou na Colina. Eu acredito, com o coração apertado, mas eu acredito que a Colina é a melhor opção. Tem a energia, tem a mística, tem tudo aquilo que envolve a nossa casa. É a nossa casa. É diferente. É a nossa casa. Até porque também o Maracanã, né? Pô, mulambada fica indo lá ver jogo toda hora, fica indo lá ver jogo toda hora, fica indo lá ver jogo toda hora. Acaba, né? Sei lá, aquele negócio, né? Sabe como é? Ficar dividindo mesmo. Não sei, sabe? Eu não sei. Tem gente que não dá nem aí. Não sei. Não sei. Só uma opinião. Eu acho que... Agora, por outro lado também... Agora me vem uma coisa aqui também. Agora, por outro lado, se o Vasco joga no Maracanã contra o Galo e joga bem e consegue aí moral e pega de repentemente do outro lado, se o Flamengo passar um Vasco e Flamengo, o Vasco vai estar mais acostumado com o gramado, com o jogo lá, porque aí tivemos esse jogo do último domingo. Aí, por exemplo, se o Vasco joga, por exemplo, no Maraca contra o Galo, aí já é outro, e depois chega na final, vai ter mais 2 contra o Urubu, por exemplo, se o Urubu também passar. Então o time, os jogadores do Vasco já chegam mais acostumados com o campo, com o lugar, a torcida também se engaja mais com o Maracanã. Tem esse lado também da moeda. Né? Então vamos aguardar. Por exemplo, pode ser que se o Vasco chegar contra um Flamengo numa final, se o Vasco passa e o Mulambo passa, os 2 jogos podem, por exemplo, ser no Maracanã. Mas, por exemplo, nada impede, por exemplo, o Pedrinho de falar para o JEP lá e o governo do Rio se virarem nos 30, porque o Vasco tem direito para segurança, para resolver a questão de segurança,
e botar um jogo dentro de São Januário. Botar um jogo dentro de São Januário. Esse Vasco de hoje, jogando com essa raça que está jogando, se joga dentro de São Januário com esse time do Mulambo hoje, pode dar um jogaço. Mas perder o Vasco não perde, não. Pode dar trabalho, mas perder o Vasco não perde. Dentro de São Januário. Tem essa questão também. Só que os caras não vão querer deixar, o JEP não vai querer deixar, o governo não vai querer deixar. Ainda mais depois do episódio que tivemos no último domingo, aí muita briga. Fora do Maracanã, mas muita briga de torcedor aí. Pessoal doido, paulada, pedrada, facada, caveirão, uma loucura. Gente, isso não é futebol, tá? Isso não é futebol. Pelo amor de Deus, isso não é futebol. É qualquer coisa. É homicídio, é assassinato, né? É covardia, não sei. Mas futebol não é, gente. Futebol não é, cada um no seu quadrado, mas isso aí não é essa aí não é para mim, não concordo, não acho maneiro. Por exemplo, sou Vasco, sou Força Jovem, né? Uso, né? Gosto da rapaziada aqui da 17ª Família. A gente engaja, torce, estamos todo mundo junto e coisa e tal, aquele negócio, a gente vai para jogo. Só que assim, a minha vibe é assistir o Vascão. É cantar até o final, é perder a voz. É estar ali com a rapaziada da bateria, cantando. Os caras puxam e nós estamos ali junto. É isso. Agora, pancadaria, pedrada, paulada. Isso não é pra mim, não. Não é pra mim, não. Temo a Deus, tem meus erros, todo mundo erra, todo mundo peca, tem meus erros aqui, coisa e tal, mas esse tipo de situação não é pra mim. Sinceramente, não concordo com isso aí. Independentemente se for Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Carioca, não concordo. Porque aí numa dessa, muita mãe não vê seu filho chegar em casa, muita esposa não vê o marido chegar em casa, né? Muito irmão nunca mais vai ver o seu outro irmão porque foi pro jogo e não voltou. Muito pai não vai ver mais o filho, muito filho não vai ver mais seu pai por conta disso aí. Então, não é maneiro, tá? Então, independentemente da competição, já fica o recado aqui, que a gente já sabe que o BEP não vai deixar ter Vasco e Flamengo em São Januário, se o Vasco passa numa eventual classificação e o Mulambo também numa eventual classificação, né? Numa conjectura aí. Embora a gente queira, embora seria, ideal para botar eles, né? Para fazer para botar eles no lugarem deles mesmo, entendeu? Só que é inimaginável. Já não deixaram nem Vasco e já não deixaram o Vasco jogar. No mesmo dia que o Fluminense ia jogar com a desculpa de briga, imagina deixar o Mulambo jogar lá dentro do São Januário. Vocês entendem, gente? Bom, então é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui e tamo junto. Porque enquanto houver o coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco.